Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estou eu aqui com vocês, especialmente para vocês aqui no canal, com um vídeo que muitas pessoas me perguntaram porque ficaram na dúvida. O que é uma avaliação ou uma investigação psicopedagógica? Quando eu falo sobre isso, estou me referindo a quê? Vamos conversar um pouquinho sobre o assunto? Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve lá, aciona o sininho, dá aí o seu like, para que você possa estar sempre recebendo as novidades, os vídeos novos que eu colocar aqui, você sempre ficar inteirado sobre o assunto, ok? Vem comigo! Meu nome é Valquíria Pontes, sou psicopedagoga, especialista em autismo. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é uma investigação ou uma avaliação psicopedagógica. Muitos pais, quando chegam ao meu consultório, acham que por ou uma dificuldade ou um transtorno, enfim, quando eles chegam no consultório, nós vamos ali observar a criança e já dar ali a sua receitinha e falar, é isso, né? Já entregar para os pais um diagnóstico, um laudo de alguma coisa, onde na realidade não é isso. Por quê? Muitos transtornos e até mesmo a dificuldade de aprendizagem, ela precisa ser investigada, ou seja, avaliada. Por isso o nome. Eu não sei como os psicopedagogos, se eles utilizam esse termo investigar. Eu gosto muito de utilizar isso porque é um termo onde os pais podem estar entendendo. Quando eu falo para ele que eu preciso investigar o que acontece com a criança, ele já sabe. Agora, se eu utilizo, por exemplo, o termo eu vou estar avaliando, o que ele entende? A avaliação, eu vou fazer uma prova com o filho dele, onde na realidade os professores na escola já fazem um monte de prova e não resolvem nada. Então, por isso eu utilizo o termo investigação psicopedagógica. Eu vou falar um pouquinho para vocês como funciona o meu atendimento psicopedagógico, a minha investigação psicopedagógica, porque aí cada profissional trata de um jeito, cada profissional utiliza um número de determinadas sessões, isso daí é de cada profissional. Eu estou dizendo o meu método de investigação, tá? Geralmente eu utilizo esse processo em 8 sessões, onde a primeira sessão eu faço a anamnese, tá? Ou seja, para muitos profissionais, fazer anamnese no começo não é o ideal. Para outros, fazer no final não é o ideal. Para outros, fazer no meio não é o ideal. Ou seja, cada profissional vai utilizar da forma que se sente mais confortável. Eu faço na primeira sessão, porque eu já quero que o pai traga para mim quais são as dificuldades, que ele aponte para mim qual é a queixa que ele me traz, né? Porque de repente é uma queixa médica, mas por exemplo também é uma queixa do pai. Às vezes o pai não vem por um médico, pela escola, ele vem por ele. Então assim, eu preciso saber por que o pai está me procurando, quem pediu para que ele me procurasse, né? Então, a primeiro momento, eu faço essa anamnese, eu quero saber as queixas dessa criança, quais são os pontos negativos, quais são os pontos positivos, porque por mais que uma criança tenha uma dificuldade, um transtorno, a criança também tem habilidades. Ela não só tem defasagens, né? Uma criança, por exemplo, que anda, que fala, que sabe se alimentar sozinha, que sabe se vestir sozinha, ela aprendeu. Então, nós não podemos falar que uma criança, um jovem, não sabe fazer nada, porque ele sabe. Ele tem defasagens em alguma área. E é essa área que a gente precisa descobrir o porquê essa criança tem defasagem ali. Mas nós não podemos falar que uma criança não sabe fazer nada.
Às vezes os pais chegam, realmente, meu filho não faz nada, não sabe fazer nada, não consegue fazer nada. É que a gente acaba generalizando as coisas. Porém, se a gente parar um pouquinho para pensar e falar, nossa, quem arrumou a televisão, que descobriu que o problema foi ele. Então, assim, não podemos falar que ele não sabe fazer nada. Ele faz. Ele tem algumas defasagens, como todos nós. Nós não somos bons em tudo que fazemos. Tem algumas coisas que realmente nós não fazemos com tanta perfeição. Por quê? Nós não somos habilitados para fazer tudo. Então é por isso que, assim, tem esse processo que realmente eu prefiro iniciar e fazer com os pais, tá? Então a primeira sessão, para mim, para o meu conceito, eu faço com os pais. E ali eu já explico tudo para os pais, como vai ser essas avaliações, esse processo de investigação. Porque às vezes o pai chega e fala assim, o meu filho não presta atenção na escola, o meu filho não presta atenção na professora, ele bagunça com tudo. Tá, mas ele tá assim o tempo todo, então assim, já te ergue as anteninhas. TDAH, né? A atenção é foco, é só pulando, gritando a 1000 por hora, então você já entende isso. Só que assim, o que faz essa criança pular o tempo todo? O que faz essa criança não prestar atenção? De repente pode não ser o TDAH. Será que essa criança ouve 100%? Ela tem 100% de audição? Porque se ela não ouve 100%, o que prende a atenção dessa criança? Nada. Então, por isso, precisamos realmente fazer esse processo todo de investigação. Nesse processo que eu falo para vocês, o que eu vou fazer nas testagens? Memória, audição, visão. Aí nós vamos entrar com as habilidades acadêmicas, matemática, interpretação, se a criança sabe representar os números, se ela conhece a grafia, se ela é alfabetizada para a idade dela. Então assim, nós precisamos ter esse conhecimento e aí é onde nós precisamos conhecer que cada fase é uma fase. Eu não posso exigir, por exemplo, de uma criança de 4 anos que ela tenha uma grafia perfeita, que ela conte para mim até 50. Eu não posso exigir isso. Então eu preciso conhecer as fases da criança para saber até aonde a criança tem um atraso ou não. E é nesse período de avaliação que é feito, que eu utilizo em 6 sessões, que a primeira eu fiz com os pais, as 6 ali eu vou fazer com a criança, e depois a última eu faço novamente com os pais. O que é conversado com os pais nessa última sessão? Nessa última sessão é o momento que eu vou apresentar para os pais todo o material que eu utilizei, tá? Então, por exemplo, se uma criança em fase acadêmica, eu utilizei o TDE, ali eu mostro para os pais como foi o desempenho dessa criança no TDE e como ela foi, qual foi o raciocínio que a criança usou, e já vou falando para os pais teste por teste que foi aplicado. Após eu falar o teste por teste, aí sim entra o nosso profissionalismo, onde cada profissional vai aí mediante aquilo que estudou para falar, olha, baseado em todo esse processo de avaliação, em todo esse processo de investigação, o seu filho apresentou X características. Aí você pode, aí fica a seu critério, o critério de cada profissional, utilizar o DSM, né, que é o Manual de Diagnósticos, né? Então assim, fica de cada um, né? Eu acho importante citar para os pais, para que eles possam realmente entender, né, que o nosso trabalho é sério, né? Então ali você fala para os pais, ó, baseado
nisso aqui que o seu filho me apresentou, naquilo que você falou, naquilo que a escola também me enviou, porque existe um momento sim de você, se você não pode ir até a escola, mande um questionário, converse com a coordenadora, né? Existem métodos hoje que você pode trazer a escola para você, tá? Então assim, baseado nas suas informações, nas informações da professora, da coordenadora, daquela pessoa que está lá no ambiente acadêmico, baseado na família, baseado em você profissional e naquilo que o DSM diz, seu filho apresenta características, por exemplo, de TDAH, tá? Aí você já vem com um plano terapêutico. Olha, para o seu filho melhorar as habilidades, ele precisa que seja feito X e Y com ele, tá? E aí você vai traçar um método de intervenção para que se inicie uma intervenção psicopedagógica. O que é esse momento de intervenção? Vocês vão intervir, ou seja, vamos estar sanando essas dificuldades nessa área. O problema da criança, que nem eu dei de exemplo o TDAH, o problema da criança é foco, é atenção, é a hiperatividade, então nós vamos trabalhar nisso, em cima disso. Entendeu, gente? Então, assim, o processo de investigação é muito importante. Eu não posso pular esse processo de investigação e ir direto para a intervenção baseado naquilo que os pais me dizem ou em um laudo que um pediatra, um neuropediatra me diz ou naquilo que a professora manda como relatório. Eu preciso de vários apanhados para que aí, sim, eu consiga juntar informação de um e de outro, baseado naquilo que o DSM me diz, baseado ali em embasamento científico, para que eu possa passar então para os pais. Antes disso, é impossível você fazer um diagnóstico, tá? Ou seja, vamos até corrigir essa palavra, porque dizem que psicopedagogo não dá diagnóstico. Eu discordo. Por quê? Porque quando você está dando um diagnóstico, você não está dando um diagnóstico médico, você está dando um diagnóstico psicopedagógico, baseado naquilo que você tem embasamento científico, não é naquilo que você achou. Então você sim, quem assina ali aquele relatório, aquilo, é você. Então assim, é um documento sério, não é verdade? Então, gente, eu espero que tenha ficado bem claro, né, sobre esse assunto para vocês. Se vocês tiverem dúvida do que é um atendimento, como funciona um atendimento, manda mensagem para mim que eu respondo cada um de vocês, ok? Obrigada, gente. Até o próximo vídeo.